Bom poder ter você conosco, meu querido, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, neste domingo especial. Domingo que a nossa sociedade cristã, ela está celebrando a Páscoa. E a notícia da Páscoa, ela está revelada, e foi a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa por Deus ao seu povo, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12. E ali nós encontramos a passagem bíblica nos orientando, nos dando ali então, dando para o povo, melhor dizendo, daquela época, que era o povo judeu, que não estava na sua terra, estava no Egito. E a partir do capítulo 12 de Êxodo, nós encontramos Deus falando com o seu povo, e Ele declara para mim e para você, dentro da Bíblia Sagrada, e nesta noite, com a permissão de Deus, nós queremos entender a Páscoa e o fim dos tempos. A Páscoa e o fim dos tempos para aquele povo naquela época, e a Páscoa hoje para nós, e o fim também dos tempos nos dias em que nós estamos vivendo. E é interessante que quando nós começamos a ler, eu quero observar dois textos, nós que estamos aqui, os irmãos que estavam aqui, cantando e louvando o Senhor e tocando, Êxodo 12 e Lucas 21, ambos tratam de semelhanças, porque aqui houve um prenúncio do final, da mortandade dos primogênitos, que iria acontecer. Eu quero apenas ler o capítulo 12 de Êxodo, e depois também ler o capítulo de número 21, alguns versículos, com os irmãos que aqui estão e com você que está em casa. Quero fazer um pedido aos irmãos. Êxodo capítulo 12 e também Lucas capítulo de número 21, tá certo? Diz assim a Bíblia Sagrada em Êxodo 12: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada. E ele vai falar que o animal escolhido dentro desse texto deveria ser macho de 1 ano, sem defeito, poderia ser cordeiro, poderia ser cabrito, e que eles deveriam comer naquele dia, certo? E à noite a carne seria assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Esta era a comida, mas o sangue daquele animal, aqui Êxodo capítulo de número 12, deveria ser passado nos umbrais da porta, porque neste capítulo de número 12, Deus fala que estaria trazendo a 10ª praga para o povo no Egito, e consequentemente estaria também naquele movimento o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, trazendo a morte a todos os primogênitos daquele tempo. Mas onde estivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo do Senhor passaria por cima. Por isso que Páscoa é passar por cima, o significado mais
correto que a gente pode observar. É o Pessach, né? Daquilo que a própria Bíblia fala para nós. Páscoa é libertação, Páscoa é redenção, e por isso nós celebramos essa festa. Então aqui, o final para aquele povo, a partir do capítulo 12 de Êxodo, mas eu também quero um outro texto com você, que está nos acompanhando, e aqui, os irmãos que estão aqui conosco, Lucas capítulo de número 21, onde o próprio Senhor Jesus, Ele vai trazer algumas informações para nós, de tudo que estava por vir, por acontecer. Lucas 21, a partir do versículo de número 25. Lucas 21, a partir do versículo de número 25. E a Bíblia diz assim para nós: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Até aqui o texto fala sobre outras coisas, mas eu quero ler até aqui com você que está nos acompanhando, com os irmãos aqui que nós lemos. A mesma situação aqui, a redenção aqui e a redenção lá no Antigo Testamento. A redenção aqui é vinda por Jesus Cristo, e lá, aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, declarado por João, e lá no Antigo Testamento, o próprio Cordeiro. Deus deu para o povo, tanto no passado como no presente, instruções claras, como Ele age e como Ele irá agir, como Ele agiu no passado sobre a 10ª e última praga, e como Ele tem agido no presente. Há uma anotação que eu fiz aqui, eu quero compartilhar com você, que para nós cristãos, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, a quem nós podemos afirmar, como Paulo afirma em Coríntios, capítulo de número 5, primeira carta que ele escreve, os versos 7 e 8. Cristo, nós podemos fazer essa afirmação de acordo com Paulo: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi crucificado. Por isso, celebraremos e celebremos a festa. Nós celebramos não a morte, mas nós celebramos a vida, porque Jesus Cristo não está morto, Jesus Cristo não está pendurado no madeiro, Jesus Cristo não se encontra na sepultura, porque Ele ressuscitou no terceiro dia, e depois de 40 dias que aqui Ele esteve, Ele foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós fazemos a celebração, entendemos o domingo que Jesus ressuscita. Domingo em que Jesus, então, Ele sai do mundo dos mortos e vem para a vida, ou seja, a vitória sobre a vida. E o que me chama a atenção, e olhando para o texto dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo Testamento, que as pessoas nos nossos dias também vêm, nos dias de Jesus as pessoas vão e vêm e fazem. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que tanto naquele tempo, como hoje, neste tempo, para nós aqui, o fim está próximo. Ele está à porta de todos nós. Naquele tempo, o povo precisou sacrificar o cordeiro para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. Hoje nós não precisamos mais fazer este ritual de sacrificar o cordeiro, porque o Cordeiro Pascal, nós, como Paulo mesmo fala e nós acreditamos, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado uma vez por todas, por mim, por nós que aqui estamos. Mas diante de tudo isso, naquele tempo o povo no Egito recebeu os sinais. O
povo egípcio recebeu 9 e chegou ao 10º sinal que Deus queria libertar o povo. E hoje nós também temos muitos sinais onde Deus tem demonstrado, e as pessoas falam: Deus é amor, Deus... Sim, Deus é um Deus que julga, mas Ele é um Deus também que salva. E o que eu quero dizer para você, meu querido, que está nos acompanhando, e para nós aqui, que Deus é bom sim, Deus é amor sim, mas Deus é justiça. Ele é justo, Ele julga sim, mas Ele quer nos salvar. Ele quer salvar você que está nos assistindo, Ele quer nos salvar sim, Ele quer nos livrar da morte, e essa morte não é uma morte física tão somente, mas é a morte espiritual, ou seja, a separação eterna do nosso Deus. E dentro desse texto de Lucas, olhando para Lucas e olhando para o Antigo Testamento, o que eu e você nós precisamos fazer? Quais são as nossas atitudes diante de todas essas amostras que Deus tem nos dado, que Ele está à porta de voltar, Jesus está à porta de voltar? Algumas pessoas hoje nós estamos em abril de 2020, estamos vivendo uma pandemia mundial, e algumas pessoas falam que isso é a volta de Jesus, mas o próprio Jesus falou que essas pestes não seria ainda o fim, mas o começo do fim, o começo, o princípio das dores. E os sinais do sol, da lua, queridos, algumas atitudes eu e você nós precisamos colocar em prática, para que nós tenhamos um bom descanso, uma fé inabalável, e passar por essas tribulações firmes. Somos humanos, somos fracos, falhos, alguns momentos nós nos entristecemos, chegamos talvez a cair, mas a própria Bíblia diz que o Senhor não deixa os seus caídos. O justo ele pode cair até 5, 6, ele pode cair, mas o Senhor o sustém. Queria compartilhar com você algumas atitudes que nós precisamos ter para que a nossa vida seja uma vida leve e confiante de que quando o fim chegar, assim como Jesus foi levado, nós também seremos levados para morar com Ele. Primeira atitude que eu e você precisamos ter é temor. Temor do Senhor. Esses acontecimentos que estão aí à nossa volta, eles precisam causar em nós, eles precisam trazer para mim, para você, despertar em nós temor a Deus. Jesus fala sobre os sinais no sol, na lua, nas estrelas, fala sobre o que está acontecendo ao nosso derredor. A Bíblia, meus queridos, de Gênesis a Apocalipse, ela vai estar recheada de relatos sobre eventos trágicos que vão despertar no povo esse temor do Senhor. Miqueias, ele diz no capítulo 6, versículo 9, a Bíblia Sagrada, o profeta Miqueias ali, no Antigo Testamento, diz que a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. E quando nós olhamos para Provérbios, quando nós olhamos para Salmos, quando nós olhamos para a Bíblia de uma forma geral, ela fala para nós que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ter calma, quer estar em paz, mesmo diante das adversidades do dia a dia, nesse tempo de passagem, porque nós estamos aqui neste mundo também de passagem, nós não moramos aqui. A grande verdade é que a nossa morada final, eterna, não é aqui. Nós precisamos temer ao Senhor, e não somente temer, eu dou uma segunda atitude também, uma segunda atitude que nós precisamos então tomar, ter, confiar. Em quem você tem colocado a sua confiança? Confiar no Senhor.
Lucas diz, a partir do versículo de número 26, os homens desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, eles desmaiarão, pois os poderes do céu serão abalados. E quando isso acontecer, a Bíblia diz, então o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória, ele vai estar nos pegando, nos buscando. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Confiar em Deus é fazer o que o salmista chama a minha, a sua atenção dentro da palavra de Deus no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Confiar em Deus é uma atitude que nós precisamos ter para continuarmos firmes e não permitir que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor venham nos abalar, venham nos abater. Sim, precisamos tomar as medidas necessárias de acordo com os órgãos oficiais. Não podemos ser imprudentes, porque infelizmente, queridos amigos e irmãos que aqui estão, esse é um tempo também que muitas pessoas surgem no nosso meio, dizendo, falando que recebeu uma iluminação, e profecias para cá, profecias para lá. Tomemos muito cuidado, porque algumas pessoas querem usar um texto fora de um contexto apenas para ter um pretexto para fazer as coisas. Não preciso ter medo não, arma nenhuma forjada contra mim vai prosperar. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Eu não preciso temer não, porque a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu favor. Sim, eu sei disso. Nós que estamos aqui sabemos disso, amém, queridos? Nós sabemos disso. Mas uma coisa que nós precisamos aprender com o próprio Deus encarnado, o homem Jesus Cristo. O diabo coloca para ele o banquete ali em Mateus capítulo de número 4. Tenta a ele. E muitas pessoas ficam usando estes versículos para fazerem algumas coisas erradas. Não faça, meu querido, porque Jesus chama a minha, a sua atenção, e ele deu um tapa na cara do diabo, quando ele falou, olha, e é verdade, né? Levou ele para o alto do pináculo e disse, olha, se você pular daqui não tem problema, você pode pular, porque houve uma discussão entre eles sobre a própria palavra, porque a primeira tentação foi o quê? O diabo olhou para Jesus e viu que ele estava, a Bíblia fala que ele estava com fome. Ele chega para Jesus e fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforme então essas pedras em pão. E ele disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Ah, queridos, o diabo não satisfeito, entendo aqui, e o autor não diz, mas eu gosto muito de caminhar dentro da Bíblia. Ah, então quer dizer que você está usando a palavra, então tá bom. Eu quero entender com você que o diabo então, astuciamente, de uma forma, usando a sua astúcia, ele então vai falar com Jesus. Vem cá, está escrito, você pode pular, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus falou, é verdade? Está escrito, mas também está escrito, irmãos aqui, irmãos e amigos que estão nos acompanhando, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso que nós precisamos confiar com temor. Claro, porque
Se você quer usar o versículo para fazer o desejo do seu coração, não vai funcionar. Você tem que usar a Bíblia Sagrada para o que ela está proposta para mim e para você. Ela é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Mal nenhum chegará à tua tenda, amém. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor, amém. Mas não use esse texto para fazer coisas erradas. O final está chegando. E como então que eu vou fazer isso, pastor? Tendo uma vida santificada. Jesus, quando ele ora a Deus por ele e pelos seus discípulos, em João 17, ele fala sobre isso, para que nós fôssemos purificados na palavra. E eu e você precisamos ter uma vida santificada. O próprio Jesus, no texto, nós não lemos o texto todo, mas a partir do versículo 20 até o final de Lucas, capítulo de número 21, Jesus chama a atenção dos seus discípulos ali, chama a atenção das pessoas, a partir do verso de número 34. Ele fala assim: tomem cuidado, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, sobrecarregar de libertinagem. Em uma outra versão diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E muitas pessoas não estão nem aí, não estão tendo uma vida santificada. Foi assim no passado. Deus falou com o povo, e olhem só, alguns irmãos, alguns judeus, infelizmente, perderam seus filhos. Assim como nos nossos dias, pastor Everaldo falou hoje pela manhã algo muito interessante, porque o filho de peixe, ele é um peixe, o filho do urso é um urso, mas o filho do crente, do cristão, não é um cristão, por ser filho, mas ele se torna um cristão pela fé em Cristo Jesus, pela vida santificada. O que está acontecendo ao nosso redor nesses últimos dias, meu querido, desafia a mim e desafia você, nos desafiam esses negócios todos, essa turbulência ao nosso redor, nos desafia para uma reavaliação da nossa vida. A nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual. Como eu estou vivendo? Quem sou eu? Será que eu estou tendo verdadeiramente uma vida santa? Porque se eu continuar fazendo tudo aquilo que Jesus falou, olha, tomem cuidado, acautelai-vos com respeito à embriaguez, com respeito às orgias, às preocupações deste mundo, para que quando o seu dia chegar, não te pegue como um laço de surpresa, porque você está sendo avisado. O povo no Egito foi avisado: façam, essas são as coordenadas, isto é o que vocês devem fazer. O cordeiro, a carne, o sangue, a família, e hoje não é diferente. É como Paulo, eu falei agora há pouco, Coríntios capítulo 5, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Nós não precisamos hoje mais matar o cordeiro, o cabrito, não, Cristo morreu por nós. Então, meu querido, atitudes para nós: temor ao Senhor, sim. Como está a sua vida? Confiança neste Deus que pode te livrar. Vida santificada, porque Ele é santo, mas também você está vigilante.
O texto de Lucas, capítulo de número 21, Jesus Cristo, depois de falar: olha, tenham cuidado, porque o dia do Senhor ele virá sobre todos vocês que vivem sobre a face da terra, versículo 35. Mas o versículo de número 36 chama a minha atenção e a sua atenção para que nós vivamos uma vida de vigilância. Diz assim Jesus Cristo: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e, além de escapar, possam continuar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, vigilância e oração. Vigilância e oração. Isso é primordial, queridos, para nós, principalmente como cristãos. São os nossos exercícios espirituais no nosso dia a dia. Porque o atleta, ele tem a academia para ele fazer o exercício, para ele manter-se em forma, para continuar sendo aquele que ele precisa ser. E nós como cristãos, onde e quais são os nossos instrumentos de fortalecimento, os nossos músculos espirituais? Oração e Bíblia, falar com Deus e leitura da palavra. Não podemos deixar isso para depois. Jesus Cristo quer criar em mim e em você um despertamento espiritual, porque o texto ele termina o capítulo 22 dizendo: Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte. Ele estava ali para orar, chamado Monte das Oliveiras, e todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Atitudes que eu e você precisamos ter para nos mantermos firmes nesse tempo de passagem. Páscoa é passagem, é libertação, passar por cima. O anjo do Senhor está por vir para convocar novamente os seus filhos. Naquele tempo, para tirá-los do Egito e levar para a terra prometida, Canaã. Hoje é para tirar desta terra onde nós estamos aqui, neste mundo natural, para nos levar para a terra prometida, no mundo sobrenatural, o reino de Deus. A nova Jerusalém, a nova Canaã, preparada para mim e para você. E a minha pergunta para você nesta noite, querido amigo, irmãos aqui, essas atitudes têm feito parte da sua vida? Temor ao Senhor, a confiança nele, a sua vida santificada como ele é santo, o seu tempo de oração e vigilância, e acima de tudo, o amor, aquele calor, um despertamento espiritual, porque Deus tem algo especial para você, Deus tem algo especial para nós, e nós não podemos continuar vivendo da mesma forma. O dia está chegando, o Senhor está voltando, assim como Ele naquela noite passou, por volta da meia-noite. E é interessante quando a gente vê as histórias contadas para a criança. Você que está nos assistindo, irmãos aqui, é muito mais emocionante quando nós vemos, quando nós lemos ou assistimos a representação destes fatos na ótica infantil, uma linguagem infantil, o entendimento é melhor. E eu imagino o anjo chegando na sua casa, quer dizer, o Senhor agora, neste tempo, chegando na sua casa e vendo a marca do Cordeiro e olhando e falando: estes que estão aqui são nossos, eles vão para a terra prometida. Imagine então o anjo, a hora que ele chega: não, aqui agora não, passa,
e ele chega na outra casa e não tem a marca do cordeiro, não vai sair desta terra, não vai sair do Egito para a terra prometida. Como você tem vivido? Essas atitudes fazem parte da sua vida? Você é uma pessoa que vive no temor do Senhor? Você é uma pessoa que confia em Deus? Ou você confia na força do seu braço só? Ou como muitos, e eu já ouvi, que não precisam de Deus, batem no bolso e falam: meu Deus está aqui. Querido, nós precisamos muito de Deus. O dinheiro, ele pode ajudar você na saúde, o dinheiro ele pode ajudar você no seu modus operandi do dia a dia, para você ter boas coisas neste mundo, mas o dinheiro não compra a salvação. O preço da salvação foi pago na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, João, quando viu, nós lemos o Evangelho, quando Jesus chega para João para ser batizado, quando João avista Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse Jesus que eu quero convidar você, meu querido, a tomar posse na sua vida, para você viver a Páscoa do Senhor, a passagem, e você passar desta vida para uma vida melhor. Eu quero que você acredite nisso, eu quero que você confie nisso, não duvide, como nós temos ministrado, creia, 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 em nome de Jesus. Faça do Senhor esse novo tempo na sua vida, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele diz: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas passaram, torna-se passado, e eis que tudo se faz novo. Deus tem uma vida nova para você. Deus quer que você passe da vida ruim que você vive para uma vida melhor, para a glória dele. E eu quero convidar você a tomar posse disso, em nome de Jesus. Você está disposto? Quero convidar você, se você quiser, ore comigo assim: Senhor meu Deus, eu sei que por mim mesmo eu não tenho condições de entrar no teu céu, mas nesta hora eu abro o meu coração, a minha mente, para receber ao Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ser, a partir de agora, uma nova criatura, porque pela fé eu tomo posse de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero morar no céu com o Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você, e assim está finalizando este momento de reflexão na palavra. Você que fez essa oração, faça contato com a Igreja Batista Morada do Vale. Os nossos contatos estão na nossa página. Nós temos o nosso endereço, que está lá também, Rua Martins de Souza, número 52, Morada do Vale, em Governador Valadares. Eu quero orar por você que fez essa oração, pelas vidas. Quero orar também, por gentileza, cadê a nossa caixa isso? Quero orar também pela nossa família. Esta semana todos estiveram orando pela família da irmã Carmen, também os seus filhos, a Maria do Carmo, irmã Maria do Carmo, junto também com os seus filhos, toda a sua família, para que Deus pudesse abençoar. E agora nós vamos aqui tirar mais uma família, para que nós estejamos orando durante esta semana, em nome de Jesus, não é? Vamos ver qual família que estaremos orando durante esta semana.
Queridos, essa semana nós vamos estar orando pela Isabela, ou seja, pela Helena, né, e a sua família, que são aqui da igreja. Vamos estar orando pela Belinha, e a sua família, toda a sua família. Então, a partir de agora, estávamos orando pela irmã do Carmo, vamos estar orando agora pela Belinha e pela sua família, pela Helena e todos, em nome de Jesus. Orar por você que tem ajudado a obra do Senhor neste lugar também. Nós temos a nossa conta, nós temos a nossa irmã tesoureira também que está à sua disposição. Fique à vontade em colaborar com a obra de Deus através da Batista Morada do Vale. Deus amado, muito obrigado por este momento de estarmos juntos aqui. Receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Ó Deus, eu quero te agradecer por todos que estiveram conosco até agora, participando deste momento de celebração. Ó Deus, quando nós aprendemos nesta noite que nós precisamos ter atitudes para tranquilizar, ó Deus, a nossa mente, o nosso corpo, e acima de tudo, nós precisamos ter a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque Ele é a nossa passagem, Ele é o nosso passaporte, Ele é o caminho que vai nos levar até a mansão celestial. Jesus Cristo é aquele que nos levará para a nova Canaã, assim como o cordeiro no passado ali com o povo do Egito, a marca nos umbrais, eles tiveram, ó Deus, as suas famílias poupadas e foram levadas à terra prometida. Nós, com Cristo Jesus no nosso coração, nós também seremos poupados da morte espiritual, ou seja, nós não vamos morar longe do Senhor, mas nós vamos morar na nova Canaã com o Senhor, no céu, novo céu, a nova terra, como diz Apocalipse. Consagramos ao Senhor a vida dos nossos amigos e irmãos que têm contribuído com a Igreja Batista Morada do Vale, para que ela possa cumprir com os seus compromissos. Te agradecemos pela vida de cada um e pedimos ao Senhor que faça-os prosperar. Oramos pela vida também de todos os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, os profissionais da limpeza urbana, ó Deus, todos os profissionais, os comerciantes, que eles possam ser visitados, abençoados pelo Senhor. Proteja-os, assim como nós. E obrigado a Deus pela vida dos irmãos que têm colocado à disposição do Senhor para servir o Senhor neste tempo aqui na igreja. Vim, ó Deus, para que possamos juntos celebrar este culto ao Senhor e aqueles que estão nos acompanhando. Colocamos diante de Ti também a vida da irmã Maria do Carmo e os seus filhos, toda a sua família. Agora, ó Deus, queremos colocar também a vida da Helena e toda a sua família, a Belinha aqui da nossa igreja, ó Deus, a Isabela, para que eles possam também, ó Deus, ser visitados pelo Senhor, ser abençoados pelo Senhor. Muito obrigado por este momento, meu Deus, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos assistindo, nos abençoe nós que aqui estamos, as nossas famílias, e leva-nos em paz para os nossos lares daqui a pouco, em nome de Jesus, e que nós oramos agradecendo. Amém, amém, amém.